quero iniciar este pronunciamento fazendo a leitura aqui da nota que esteve desde ontem até essa manhã no portal da Transparência Internacional sobre os notórios acontecimentos envolvendo a Controladoria, a ex-Controladoria Geral da União, agora Ministério da Transparência, no atual governo interino. A Transparência Internacional, nessa manhã, emitiu a seguinte nota: a limpeza da corrupção do Brasil. Essa semana, dezenas de servidores, portando vassouras, cercaram o edifício sede da extinta Controladoria Geral da União no Brasil, o antigo órgão governamental incumbido do combate à corrupção. Eles protestavam porque o novo órgão anticorrupção do Brasil, o Ministério para a Transparência, Fiscalização e Controle, foi contaminado pela corrupção. Algumas horas mais tarde, Fabiano Silveiro, o recém-nomeado chefe do Ministério, teve que renunciar ao posto. Ele havia sido flagrado numa gravação sugerindo como se deveria lidar com as investigações em curso relativamente ao caso Petrobras, o maior escândalo de corrupção do Brasil. A Transparência Internacional emitiu um comunicado sustentando que todos os ministros do governo implicados em escândalos de corrupção deveriam ser demitidos e suspendeu a sua colaboração com o Ministério da Transparência até que um novo ministro idôneo com credenciais apropriadas fosse nomeado. O Brasil precisa de um programa anticorrupção eficaz e impecável para reconquistar a confiança na classe política, uma tarefa que já é hercúlea em si. Mais da metade dos 594 homens e mulheres que compõem o Congresso do Brasil enfrentam algum tipo de processo, incluindo acusações de corrupção. O Brasil deve se empenhar em suas promessas de combater a corrupção. Os culpados devem ser responsabilizados. Sucessivos escândalos atingiram tanto os políticos quanto as empresas, e os brasileiros estão indignados e desapontados. Como o Brasil tenta se recuperar de uma devastadora crise econômica, a corrupção só contribui ainda mais para o aumento dos encargos sobre os mais pobres. A nomeação de um excelente nome para o Ministério da Transparência é apenas o começo, mas irá enviar um sinal importante. O Ministério precisa de um novo ministro, com qualificações morais adequadas e atitude na luta contra a corrupção. Essa é uma declaração de José Gás, presidente da Transparência Internacional. Senhor presidente, o Brasil não precisaria passar mais esse constrangimento internacional. O site da Transparência Internacional nos condenar pelas atitudes equivocadas tomadas pelo atual governo. Eu poderia aqui iniciar esse pronunciamento falando do fato em si do ministro demissionário de ontem, mas, sem trocadilho nenhum, senador Requião, é temerário falar de ministro deste governo. Nós não sabemos a duração de ministro desse governo, visto que, no intervalo de 2 semanas de governo, de um pouco mais de 2 semanas de governo, a média tem sido um ministro cair por semana. Os fatos por si mostram quanto equivocada tem sido este começo de governo, notadamente nas medidas de combate à corrupção. O que nós temos visto é, a olho nu, interceptações telefônicas que mostram uma ofensiva contra a principal operação de combate à corrupção no país, que é a Operação Lava Jato. Nunca é demais recordar aqui, neste plenário, o que já foi dito, inclusive, pelo jornalista Cláudio Humberto, sobre os números formidáveis da Operação Lava Jato. A Lava Jato já condenou 105 corruptos e corruptores. As penas que estes senhores irão cumprir totalizam 1.133 anos de cadeia, mais de 11
séculos para uma quadrilha de colarinho branco que abriu uma malha internacional de investigação que cobre 28 países e 85 pedidos de cooperação. Esta ação deixou de ser uma ação somente do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, das instituições de controle. A Operação Lava Jato é um patrimônio da sociedade brasileira. Esta ação inédita, pela amplitude, pela celeridade, pela intensidade, que resgata a confiança perdida na Justiça, permitiu que o STF já abrisse inquéritos e ampliasse o foco da ação de combate à corrupção em nosso país. Senhor presidente, justiça seja feita ao presidente interino. Os números de 19 dias exibe uma exuberante, torrencial, amazônica fartura de recuos, atropelos, retrocessos, desmentidos, trapalhadas, mudanças de rumo, desvio de funções e a já dita rotatividade dos ministros. Um dos exemplos de atitudes, inclusive infelizes, é a medida provisória 726 de 2016. Trata da reestruturação ministerial. Ali, uma das mais desastradas propostas é a extinção da Controladoria Geral da União, que faz a CGU, senhor presidente, é a instituição do governo federal que faz o controle interno das ações do Executivo. É uma entidade que sobrevivia com honra e distinção por vários governos. Foi criado no governo Fernando Henrique, foi assegurada para ela a autonomia. Sobreviveu, passou por 2 governos Lula e por 2 governos Dilma. Um desempenho primoroso em várias áreas da Controladoria Geral da União, avaliando a execução de programas de governo, fazendo auditoria de contratos públicos, apurando irregularidades de servidores públicos, sugerindo as devidas penalidades, coordenando o portal de transparência do governo, inclusive elogiado internacionalmente pela entidade que já citei, a Transparência Internacional, amparando e estimulando os cidadãos no uso da ouvidoria, publicando cartilhas para o controle popular do uso do dinheiro público. Nesse trabalho, basta termos os depoimentos de membros do Ministério Público Federal e da Polícia Federal que tiveram na Controladoria Geral da União a sua principal parceira para as ações de combate à corrupção. A justificativa do atual governo interino para extinguir a CGU tem um pretexto vazio, enxugamento da máquina. Vou trazer aqui um número. Só a confecção dos crachás dos servidores para o novo Ministério do Tráfico, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, só isso custa mais de R$1 milhão. Não se sustenta a argumentação que é de extinção da CGU, que seria, senadora Lídice, a redução de custo. Não se sustenta, porque o custo amplia, simplesmente no ato de extinção da CGU. Senhor presidente, o fato mais grave desta maquiagem é o rebaixamento. Há um claro rebaixamento da função da CGU. E não me diga que não houve uma promoção para a função de ministério. A Controladoria Geral da União tinha vinculação direta com o presidente da República e ascendência sobre o restante do governo. Se coloca na condição de ministério, no mesmo nível e sem a superioridade hierárquica, instrumento óbvio para o combate à corrupção. Isso quem diz não sou eu aqui da tribuna, Alexandre Bossi Queiroz, doutor em Contabilidade e Finanças, professor da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais. Ele destaca claramente o retrocesso que foi a extinção da CGU. Senador Otton, tenho um enorme prazer em lhe ouvir. Randolfo Rodrigues, eu ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e concordo plenamente com as palavras e com a inteireza do discurso
Vossa Excelência está proferindo agora na tribuna do Senado. Por algum tempo, um dos grandes baianos comandou a CGU, do baiano Jorge Age, o ministro Jorge Age, que é um homem que foi prefeito de Salvador, deputado federal, e sempre teve uma conduta muito ética, muito correta à frente da CGU e prestou relevantes serviços à nação brasileira. E não há que se colocar nesse período à CGU nenhuma mácula de que ela agiu de forma partidária ou para favorecer aquele segmento A, B ou C de qualquer partido. A CGU fazia o sorteio dos municípios que seriam investigados, investigava com toda a isenção, com toda imparcialidade, agia com muita imparcialidade. Além disso, se tem uma estrutura organizacional, uma instituição que eu sempre ressalvo e relevo muito a atuação dela no Brasil, e ela foi fortalecida na Constituição de 1988, é o Ministério Público, tanto federal como estadual. Eu exerci vários cargos executivos no meu estado, senador Randolph. Fui secretário de Estado 3 vezes, Saúde, Indústria e Comércio, Infraestrutura, governador, presidente da Assembleia, e devo dizer a Vossa Excelência que nesse trajeto, chegando até aqui, sem nenhum processo que recebeu, chegando até aqui, sem nenhum processo, nenhuma entidade de fiscalização e controle, CGU ou Ministério Público, eu devo ao Ministério Público. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que fui executivo de qualquer órgão e tinha qualquer dúvida, eu recorria ao fiscal da lei, que é o Ministério Público, para a construção de um edital de licitação, para a homologação de uma licitação. Muitas vezes eu encaminhava ao Ministério Público e pedia ao Ministério Público que pudesse me encaminhar um parecer a respeito do tema. E de acordo com a letra de lei que vinha do Ministério Público, eu seguia religiosamente aquilo. Foram algumas vezes em que deixei de homologar ou de modifiquei o edital de licitação, ajudado pelo Ministério Público, que sempre abriu as portas para ouvir qualquer gestor público que queira uma orientação a esse respeito. Então, eu sempre louvo a Constituição de 88 por ter dado essa condição do Ministério Público Federal e Estadual de ter autonomia para tomar a iniciativa de fiscalizar o cumprimento da lei. E, como dizia o meu Patrício lá, o maior de todos os juristas do Brasil, em todos os tempos, Rui Barbosa, na entrada do fórum lá na Bahia, na Praça da Piedade, à esquerda você entra e vê escrito com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Quem agir ao contrário, certamente se perderá em qualquer administração pública que comandar. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Otto, eu que agradeço, eu comungo da opinião de Vossa Excelência. O comportamento de Vossa Excelência à frente do governo da Bahia é o comportamento de qualquer governante honesto, ético, que quer conduzir com transparência as coisas públicas. Senador, me permite uma parte? Senador Garibaldi, tenho o maior prazer em ouvir Vossa Excelência. Senador Randolph, pelo que eu estou informado, as mudanças que ocorreram com relação à CGU, agora Ministério da Transparência, elas não significaram nenhuma mudança de prerrogativa, de atribuição, de destinação. Não representou nenhum capso de minúcia com relação à antiga CGU, hoje Ministério da Transparência. Vossa Excelência citou um fato aí, a látere, estou falando até difícil, mas que eu acho que não representa nenhuma diminuição. Então, o que eu estou vendo, Vossa Excelência tem toda a razão, houve esse fato lamentável,
houve essa nota da transparência internacional, como Vossa Excelência salientou, mas o que sobressai é que o governo Temer continua dizendo do seu apoio inflexível à Operação Lava Jato. Então, eu creio, senador Randolfo Rodrigues, que nós deveríamos partir para valorizar aquilo que significa uma dimensão maior que o governo Michel Temer está emprestando no seu apoio à Operação Lava Jato. Eu não, sinceramente, eu estava comentando aqui com o senador Moca e dizendo, será que houve algum retrocesso com relação ao fato do Ministério da Transparência? Olha que eu não estou comentando o episódio, eu estou comentando o fato da mudança da CGU para o Ministério da Transparência. Senador Garibaldi, já concluo, presidente. Senador Garibaldi, me permita, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, mas divergir. E a divergência não vem de mim. A divergência parte de especialistas. Repito, veja o que diz Alexandre Bossi, um dos maiores especialistas em contabilidade pública do país. Uma unidade de controle interno deve ser independente das gerências. Uma unidade de controle interno deve ser independente da gerência que fiscaliza, devendo se reportar diretamente à autoridade máxima no nível dentro da organização. Qual é a autoridade máxima da União? O Presidente da República. A quem o Controlador-Geral da União se reportava? Ao Presidente da República. Isto muda quando a Controladoria-Geral da República passa a ser ministério. O nível hierárquico de um ministro é o mesmo nível hierárquico dos outros ministros ou ministérios que serão investigados por este ministério. Além disso, excelentíssimo senador, essa posição é da Transparência Internacional. A Transparência Internacional, em nota, condenou a extinção da Controladoria-Geral da União. Além disso, essa é a posição, veja, meu querido senador Otton citou ainda há pouco um ilustre baiano, Jorge Age. O que é que diz Jorge Age? Desapareceu a CGU? Por quê? Para quê? Em seguida, ele completou. A existência da CGU desagrada a má conduta na administração pública federal. A CGU se notabilizou, e repito, foi constituída como instância suprapartidária. A origem dela é no governo Fernando Henrique. Ela existiu e subsistiu durante 2 governos, durante 4 governos, durante 5 governos. Governo Fernando Henrique, 2 governos Lula, 2 governos Dilma. Basta perguntar a algum membro do Ministério Público Federal sobre o retrocesso que representa a extinção da Controladoria-Geral da União. Basta perguntar aos servidores. Os servidores que estão mobilizados desde que foi editada essa medida provisória, e essa mobilização é concretamente pela restauração da Controladoria-Geral da União. Além do mais, tem um mérito, tem o fato que Vossas Excelências já descreveram, o fato lamentável que envolveu o ministro ontem, demissionário, tem o fato que o secretário executivo do novo ministério, o atual secretário executivo, é apontado na imprensa como réu em ação de improbidade administrativa, movida pelo MPF. Está entre os 79 nomes citados na CPI dos bingos. Ora, senhor presidente, não me parece adequado o secretário executivo da CGU ser alguém que é réu em ação movida pelo Ministério Público Federal e tenha pedido de indiciamento por parte de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu ouvirei, senhor presidente, rapidamente o caríssimo senador Regufe, para, em seguida, concluir o meu pronunciamento. Senador Randolph, eu concordo com Vossa Excelência. Na minha opinião, é absolutamente inaceitável e um absurdo
a extinção da CGU, da Controladoria Geral da União, e o que nós temos que defender é justamente o oposto, é o fortalecimento da CGU, é dar à CGU autonomia operacional e financeira, que ela tem independência para cumprir a sua função perante a sociedade brasileira. A CGU vem cumprindo um importante papel nos últimos anos e nós que somos de bem, que queremos ver um país melhor, nós temos obrigação de lutar para que a CGU seja fortalecida e nunca extinta como está sendo tentado. Agradeço, senador Regufe. Senador Regufe, para concluir esse pronunciamento, eu estou solicitando o apoio das senhoras senadoras, dos senhores senadores, para o documento que vamos coletar assinaturas a partir de hoje. É um abaixo-assinado, nós temos uma medida provisória em trâmite aqui no Congresso Nacional. Nós solicitamos, neste documento, solicitamos a reconsideração de Sua Excelência, o Presidente da República, em relação à extinção da Controladoria Geral da União. Eu acho, um dos argumentos, esta aqui é uma prova inconteste deste Senado afirmar o seu compromisso com o combate à corrupção. É uma prova inconteste. Subscrevendo este documento, mantendo a CGU com a instância como instância e os poderes que tem, subscrevendo esse documento, encaminhado ao presidente da República, eu tenho certeza que os senhores, as senhoras senadoras e os senhores senadores estarão comprometidos com o real combate à corrupção. Combate à corrupção nesse país, operações como a Lava Jato, só tem sido possível devido à associação de Ministério Público, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Nós não podemos deixar essa tríade do combate à corrupção empenada no país. Seguirei com o documento aí, solicitando e aguardando auspiciosamente o apoio das senhoras e dos senhores senadores.